Olá, gente! Hoje a gente vai resolver a questão 52 da prova do Enem 2020, a prova azul. E o texto da questão fala o seguinte pra gente. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido. Ele forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Galera, essa questão, ela fala pra gente sobre um processo, de transformação cultural que emerge na Europa na virada da Idade Média para a Idade Moderna. A primeira transformação é o Renascimento Cultural. No Renascimento Cultural, a gente tem uma prática, por exemplo, que é a prática da releitura, das obras que tinham sido produzidas no período anterior. A gente tem uma valorização do período greco-romano e junto com essa valorização do período greco-romano vem essa lógica também de você resgatar as obras antigas, as obras que tinham sido produzidas pelos filósofos gregos, principalmente os filósofos de Atenas. Ao mesmo tempo, nesse momento do Renascimento, junto com essa ideia de buscar pelo conhecimento, naquele momento as pessoas estavam valorizando muito a razão, então, consequentemente, havia uma busca muito grande pelo conhecimento. Exatamente nesse momento, a gente tem, por exemplo, a tradução das obras antigas. Junto com a tradução das obras antigas, vem a tradução da própria Bíblia. A Bíblia, gradativamente, ela começa a ser traduzida do latim para as línguas locais. E nesse mesmo contexto do Renascimento Cultural, a gente tem a emergência da imprensa. É um momento, por exemplo, em que as ideias elas começam a ser divulgadas, Ao mesmo tempo, essa tradução da Bíblia, ela leva à própria emergência das reformas. Gradativamente, os padres copistas, que eram aqueles padres que viviam nos mosteiros, que ficavam ali copiando a Bíblia e traduzindo para o seu idioma, gradativamente eles começaram a contestar, por exemplo, certos vícios, certas práticas da Igreja Católica, alegando que aquelas práticas elas não estavam condizendo com o que estava escrito na própria Bíblia. Esse texto, ele aborda exatamente isso, Ele aborda esse momento de transformação histórica, esse momento em que você tem a invenção da imprensa e essa invenção da imprensa, ela está se unindo, por sua vez, com a emergência daquelas reformas religiosas. E a questão pergunta o seguinte para a gente. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem letra A, consulta pública das bibliotecas reais. Não, até porque essas bibliotecas reais elas não eram abertas ao público, tá? Até porque o conhecimento naquele momento, ele continua sendo regrado. Você não abre, você não amplia o conhecimento, nem proporciona, por exemplo, o acesso às bibliotecas para todo mundo. Ao mesmo tempo, também não era todo mundo que nesse momento era alfabetizado. Então, mesmo que essas bibliotecas elas fossem abertas, consequentemente, não seria todo mundo, por exemplo, que teria acesso ao que estava escrito nos livros nessa biblioteca. Por exemplo, se vocês forem reparar, quando a gente entra em igrejas, geralmente a gente percebe que as igrejas elas são muito visuais. E por que as igrejas são muito visuais? Exatamente para que elas consigam falar com todo o público, inclusive com aquelas pessoas que não seriam alfabetizadas. A letra B fala o seguinte para a gente. Sofisticação barroca do ritual litúrgico. Ou seja, você pega o ritual litúrgico e você torna ele mais sofisticado. Não, também não é isso que o Menóquio, que é esse personagem, ele começa a repensar a partir do momento que ele começa a ter contato com a imprensa e a partir do momento que ele começa a ter contato com as ideias que estavam em voga naquele momento no contexto da reforma. Na verdade, o que ele começa a contestar, inclusive, é essa sofisticação do ritual litúrgico. Porque anteriormente, antes da reforma, por exemplo, o ritual litúrgico, ele gerava um certo afastamento dos fiéis em relação ao próprio padre, ao próprio papa, aos bispos também. Ao mesmo tempo, a letra C fala para a gente em aceitação popular da educação secular, ou seja,
o povo, naquele momento, estava querendo uma educação que fosse uma educação laica. Na verdade, também não. A maioria das pessoas naquele momento eram pessoas bem religiosas, tá? Então, mesmo aquelas que estavam contestando, por exemplo, os vícios da igreja, as práticas da igreja, não se fazia isso por uma falta de fé. E exatamente porque as pessoas eram muito ligadas à questão religiosa e o Estado laico, por exemplo, não existia, não era uma tradição da época o Estado laico, até porque nesse momento se vivia em estados absolutistas, e esses estados absolutistas, por sua vez, eles eram legitimados pelo discurso religioso. Se dizia naquele momento em que o rei, ele não era um rei, ele não era um homem qualquer, ele era uma pessoa ungida por Deus, ele era uma pessoa guiada por Deus. Então, exatamente por conta desse discurso político e, ao mesmo tempo, por conta dessa alta religiosidade da população, naquele momento ninguém defendia a educação secular. O nosso gabarito seria a letra D de dado. Interpretação autônoma dos textos bíblicos. A partir do momento que você tem imprensa, você tem a divulgação de ideias, de novas ideias. E, ao mesmo tempo, a própria reforma religiosa ela também faz isso. A imprensa ela possibilita isso por escrito, né? Naquele momento, essa imprensa ela era principalmente uma imprensa escrita. E o próprio movimento das reformas religiosas proporciona isso porque a gente tem uma mudança de ideias. A gente tem um questionamento à tradição religiosa católica da época. Então, consequentemente, no que a gente une as duas coisas, se começa naquele momento a defender a ideia de que esses textos bíblicos, de que a Bíblia ela poderia ser interpretada também, não só pelos padres, pelos bispos, pelos arcebispos, por aquelas pessoas ligadas à própria cúpula da Igreja Católica, mas a gente também poderia ter uma interpretação autônoma, livre, sendo realizada por os próprios fiéis. Então, os próprios fiéis eles ganhariam autonomia na interpretação desses textos bíblicos. Galera, beijocas, até o nosso próximo vídeo.